Machucou meu amigo? Boa sorte com seus estudos. Lá nos tempos antigos, quando a internet ainda era novidade com um monte de potencial, eu estava matriculado no cursinho da minha cidade. Uns meses depois, eu fui morar com a minha namorada, a Lucy, para facilitar, né, para a gente economizar no aluguel. Uma noite, a Lucy disse que tinha convidado uma amiga da faculdade para uma noite de jogos. Achei legal. Convidamos mais alguns amigos e foi uma noite bem divertida. Surpresa, a amiga dela, Sara, era uma pessoa que eu conhecia do colégio. A gente não era amigo para valer, mas se conhecia e se dava bem. Depois dessa noite, a Sara começou a aparecer por aqui com frequência, para jantar, jogar ou ver filme. Ela até trouxe o namorado algumas vezes, Jay, para simplificar, mas ele nunca se encaixou. Ficava quieto e ou distante, não participava muito, parecia que não queria estar ali. Era óbvio que ninguém se sentia muito à vontade com ele, mas a gente convidava para ser educado com a Sara. Por sorte, ele só veio umas 2 ou 3 vezes, e arrumou uma desculpa para não vir nas outras. 1 ou 2 meses depois disso tudo, a Sara ligou para minha namorada chorando e pediu para ir lá em casa. Claro que a gente deixou. A história que ela contou foi que o Jay estava muito irritado com ela por ela vir aqui tão frequentemente e a acusou de traição. Ela nunca deixou claro se ele achava que ela estava traindo ele comigo, com a Lucy, ou com os dois, mas qualquer opção era ridícula e nunca aconteceu. Mas ele a confrontou e começou a agredi-la verbalmente, chamando-a de todos os tipos de nomes feios. Em um momento, ela tentou passar por ele para ir embora, e ele a empurrou de volta. Ela tropeçou numa mesinha de centro, caiu e ficou com um baita roxo no bumbum e nas costas. A Lucy me contou sobre o roxo, porque a Sara mostrou, eu mesmo não vi. A Sara jurou de pés juntos que ele nunca tinha agredido ela fisicamente antes, e ela acreditava que tinha sido só um acidente, mas eu fiquei pé da vida. Queria vingança. Não se mexe com as minhas amigas, e não se agride mulher. Queria dar uma surra nele, mas apesar de ser grandalhão, nunca tinha brigado na vida e não sou uma pessoa violenta, mas um plano de vingança se formou na minha cabeça. Na época eu trabalhava no prédio administrativo da faculdade como estagiário. Como parte do meu trabalho, eu podia acessar os registros de qualquer aluno, suas taxas e sua grade de horários. A data estava se aproximando, era o último dia possível para cancelar ou adicionar matérias sem penalidades ou permissão específica, então eu procurei o Jay no sistema, peguei o número do seu ID estudantil e outras informações que eu precisava, e coloquei meu plano em ação. No último dia para mudar de horário, eu usei os telefones de matrícula do prédio administrativo, a inscrição online ainda não existia, e cancelei todas as aulas dele. Não só isso, como eu procurei e adicionei todas as aulas que eu consegui encontrar que tinham taxas extras. Se você devia dinheiro para a faculdade, não podia pegar cópias de documentos, transcrições ou qualquer outra coisa. Uma coisa que eu não mencionei é que o Jay era estrangeiro e não podia ficar no país se não estivesse matriculado em um certo número de unidades. Gostaria de poder dar mais informações sobre o desenrolar da situação, mas como eu não queria que isso fosse rastreado até mim, eu não contei para ninguém, nem acessei os registros dele de novo por um bom tempo. Mas eu tive uma pequena recompensa. A Sara estava realmente preocupada em vê-lo de novo, ela tinha terminado com ele na noite depois que ele a empurrou, já que eles tinham aula de inglês juntos às terças. Ela disse que na terça ele estava lá, mas tinha alguém novo na sala. Ele estava em pé porque não tinha assentos suficientes. A professora, vendo que tinha mais gente do que o esperado, e adivinhem quem não estava na lista? Isso mesmo, o Jay. Aparentemente, depois que eu cancelei todas as aulas dele, alguém da lista de espera entrou. O Jay tentou discutir com a professora, mas como a professora tinha a lista oficial da turma, e o Jay não estava nela, não tinha nada que ele pudesse fazer. A Sara disse que nunca mais viu o Jay naquela aula. Eu não sei muito mais sobre o que aconteceu. Eu e a Lucy terminamos, então eu não vi a Sara com muita frequência depois disso. Depois de um tempo, eu procurei a grade de horários do Jay, e todas as aulas com taxas extras tinham sumido, mas ele também não tinha nenhuma outra aula. Eu queria acreditar que ele tinha sido expulso da faculdade, mas eu não tentei confirmar. De qualquer forma, a Sara não precisou mais ter aula com ele, e embora ele provavelmente merecesse mais, ele foi definitivamente prejudicado e possivelmente expulso da faculdade. Às vezes eu me preocupo se fui muito duro, mas aí eu lembro que ele merecia. Mexa comigo, mas não com as minhas amigas. Agora vamos para a próxima história. O longo adeus do presidente do condomínio, postando em nome de um amigo que não está no Reddit. Isso é para você, Jake.
Quando me mudei para meu bairro suburbano, esperava paz e sossego. Em vez disso, entrei em uma pequena ditadura comandada pelo presidente do nosso condomínio, Todd. Todd era o pior tipo de líder, o tipo que amava o poder, mas odiava a responsabilidade. Ele impunha regras ridículas, como multar as pessoas em US$ 200 por deixar seus latões de lixo na rua 1 minuto após as 9 horas, mas descaradamente ignorava as regras quando lhe convinha. Seu próprio quintal era uma bagunça de estruturas não autorizadas, e sua cerca era mais alta do que o permitido pelas leis municipais. Mas o verdadeiro pecado de Todd? Usar o condomínio como seu cofre pessoal. No início, tentei conversar com ele. Minha cerca estava levemente fora da cor porque a tinta aprovada não estava disponível, e ele me multou em US$ 500. Expliquei, apresentei recibos e pedi clemência. Todd sorriu, disse, regras são regras, e foi embora. Foi aí que decidi que o derrubaria. Não com gritos ou discussões públicas, mas metodicamente, legalmente de uma forma da qual ele nunca se recuperaria. Passo 1. Torne-se o homem de dentro. O primeiro erro de Todd foi me subestimar. Me candidatei ao conselho do condomínio sob o pretexto de querer me envolver na comunidade. Interpretei perfeitamente o papel do novato ansioso e ingênuo. Por 2 anos, compareci a todas as reuniões, observando silenciosamente como Todd operava. Aprendi que ele controlava o conselho intimidando outros membros e os afogando em papelada. Ele aprovava votações quando apenas seus aliados estavam presentes, e convenientemente perdia documentos apresentados por moradores discordantes. Mantenha a cabeça baixa. Anotei tudo em detalhes e esperei. Meu objetivo era superar seu mandato como presidente para que eu pudesse começar a fazer mudanças. Então descobri o segundo erro de Todd. Ele não era apenas um valentão. Ele era um ladrão. Passo 2. Siga o dinheiro. Todd adorava se gabar de como mantinha as finanças do condomínio em ordem. Mas algo não batia. As taxas anuais do condomínio eram altas, muito mais altas do que em bairros semelhantes, mas as áreas comuns estavam se deteriorando. A piscina ficou fechada metade do verão devido a problemas de manutenção, e o paisagismo parecia não ter sido tocado em meses. Comecei a investigar. Como tesoureiro do condomínio, Todd tinha acesso a todas as contas, mas era notoriamente evasivo sobre compartilhar detalhes financeiros. Pedi orçamento durante uma reunião, e Todd riu, dizendo: "Não se preocupe, estou controlando tudo." Fiz um pedido formal para os registros financeiros, que, de acordo com as regras do condomínio, ele era obrigado a fornecer. Semanas se passaram sem resposta. Foi aí que comecei a conversar com os vizinhos. Acontece que eu não era o único suspeito. Mais de uma dúzia de moradores haviam solicitado acesso ao orçamento ao longo dos anos, apenas para serem ignorados. Um vizinho alegou que Todd havia usado fundos do condomínio para instalar um novo pátio em sua casa, enquanto outro jurou que havia visto os filhos de Todd na piscina da comunidade durante seu fechamento para manutenção. Armado com essas suspeitas, apresentei uma reclamação formal ao conselho do condomínio, forçando Todd a fornecer os registros. Ele tentou enrolar, mas eu não estava recuando. Passo 3. Construa o caso. Quando Todd finalmente entregou os documentos financeiros, eles eram uma bagunça. Faturas estavam faltando, pagamentos estavam mal rotulados, e algumas despesas eram simplesmente bizarras. Uma taxa de paisagismo de US$ 15.000 paga a uma empresa que não existia. Milhares gastos em custos administrativos, sem explicação. Cruzei os extratos bancários do condomínio com registros públicos e encontrei a prova definitiva. Todd estava desviando dinheiro para suas contas pessoais. Melhor ainda, descobri que Todd havia inflado as taxas de empreiteiros, embolsando a diferença e dividindo os lucros com seu amigo, um empreiteiro suspeito que cuidava da maior parte da manutenção do condomínio. Compilei tudo em um relatório detalhado, completo com planilhas, fotos e declarações autenticadas de vizinhos que haviam visto as travessuras de Todd em primeira mão. Passo 4. O golpe. Esperei pela reunião anual do condomínio, que normalmente era um evento monótono ao qual apenas um punhado de moradores comparecia. Mas desta vez, me certifiquei de que as pessoas comparecessem. Passei semanas batendo em portas, explicando o que Todd havia feito. Não contei tudo. Apenas o suficiente para deixar as pessoas com raiva e curiosas. Na noite da reunião, a sala estava lotada. Todd começou a reunião como de costume, falando sobre o quão difícil era administrar o condomínio e quanto ele havia se sacrificado pela comunidade. Foi aí que me levantei. Calmamente perguntei se ele poderia explicar algumas discrepâncias no orçamento.
Todd riu nervosamente e disse: Eu não acho que seja a hora ou o lugar. Respondi: Na verdade, Todd, é o momento perfeito. Distribuí cópias do meu relatório para todos na sala. O clima mudou instantaneamente. As pessoas começaram a ler, a sussurrar e depois a gritar. Todd tentou retomar o controle, mas era tarde demais. Pedi uma votação para removê-lo da presidência. Ao final da noite, Todd estava fora. Passo 5. O golpe final. Depois que Todd foi removido, contratamos um auditor independente para examinar as finanças do condomínio. Eles confirmaram tudo. Todd havia desviado mais de US$ 50.000, mal administrado dezenas de milhares a mais, e cometido múltiplas acusações de fraude. O denunciamos à polícia e apresentamos uma ação civil para recuperar os fundos roubados. Mas não acabou por aí. O amigo empreiteiro suspeito de Todd também foi exposto e proibido de fazer negócios no condado. Todd teve que vender sua casa para pagar a restituição e as taxas judiciais. Seu nome se tornou uma piada no bairro, e ninguém o tocaria profissionalmente. Com Todd fora, reestruturamos o condomínio para evitar que outro ditador assumisse o controle. Implementamos limites de mandato, exigimos que vários membros do conselho aprovassem decisões financeiras, e criamos um portal online para que todos os moradores pudessem acessar orçamentos e atas de reuniões. O resultado: toda vez que passo pela antiga casa de Todd, agora propriedade de uma família adorável, sorrio. A piscina está aberta, o paisagismo é lindo, e as taxas do condomínio são menores do que nunca. Todd, enquanto isso, mudou-se para uma cidade vizinha, onde, segundo relatos, tentou se juntar a outro conselho de condomínio, apenas para ser expulso da sala quando alguém pesquisou seu nome no Google. A justiça não apenas foi feita. Ela foi servida, guarnecida e apreciada. Gostou do vídeo? Considere se inscrever, temos muito mais histórias para contar.